Mas bora falar de economia, o que está acontecendo no Brasil, esse preço do ovo pela hora da morte, Josias. Vamos falar sobre a economia brasileira. Saiu o relatório do Banco Central, tem prévia da inflação de março de 0,64%, tomate, café, ovos mais caros. Tem piora também do crescimento do PIB em 2025. Aliás, pegando como gancho os dados da economia e o que veio nesse relatório, vamos abrir o All Flash. Você já conhece o All Flash? Esse é uma novidade aqui do UOL, é muito legal. Eu gosto sempre de falar do All Flash. O All Flash, o melhor é você abrir ele pelo seu celular. A gente está mostrando aí na tela, fazendo aí uma reprodução do que você abre no seu celular. E a ideia é aqui, ó, quando você vê essas bolinhas, você vai passando para o lado para você ter informação. Então tá aí, a informação da prévia da inflação. Tomate, alta de 12,6%. Aí a gente passa de novo. Aí, ó, café, alta de 8,5%. E aí, ovos, quase 20%, nossa. E os combustíveis também, ó, todos em alta. E aí, para você explorar mais o All Flash, mudar de assunto, é só você subir o dedinho e você vai usando isso no seu celular e você tem informações, vídeos, aí, ó, Bolsonaro. E por aí vai, ó, não sei se a gente vai passando aí, vai encontrando coisas que não podem mostrar na TV, né? Mas eu acho que pode. Ó, é muito legal, é o All Flash. Quem tá rindo aí? Ô, Josias, você usa o All Flash, Josias? Muito, gostei muito dessa ferramenta, achei que foi muito feliz a criação desse Wall Flash, porque você tem a possibilidade, primeiro tem a linguagem da rede social, né? Você vai passando ali num correr de dedos e mantém a pessoa atualizada. A pessoa que entra aí fica ciente de tudo de mais relevante que aconteceu no dia, com comentários às vezes muito lúcidos, às vezes nem tanto, mas a pessoa ouve, pode concordar, pode discordar, pode formar suas próprias convicções a respeito dos temas, né? Mas eu Aham. achei extremamente útil a ferramenta. Eu adoro mandar para o Josias, ele faz uma bela de uma publi. Você é bom nisso. Não, mas eu estou falando com Mas é sinceridade da alma. sincero, é sincero. Ó, a gente tá com o tempo corrido, porque cadê o Teco Medina? Cadê o Teco Medina, nosso economista de plantão, sempre nos ajudando a entender esses dados. E aí, Teco, o Banco Central fazendo novas prévias aí de inflação e de crescimento. E reduziu a nossa estimativa de crescimento para 2025. O que você achou do relatório do Banco Central? Nos conte tudo. Boa tarde. Oi, Fabiola, boa tarde, Josias, boa tarde, Sakamoto, boa tarde para Boa tarde. todos. Bom, é o que a gente vai ter esse ano, né, Fabiola? Não é, já falamos aqui outras vezes, mas não é surpresa para ninguém. Esse será um ano de menor crescimento em relação ao ano passado, mais inflação em relação ao ano passado e juros maiores em relação ao ano passado. Esse cenário é muito difícil de ser alterado, né? A gente já começa até daqui a pouco a pensar já no ano que vem, mas esse ano vai ser isso. O Banco Central agora luta para tentar ancorar a expectativa de inflação do ano que vem e do próximo, né? Esse ano ele já sabe que perdeu a batalha, vai perder facilmente, inclusive, a batalha, deu um pouco de azar em algumas coisas também, mas o jogo já começa a ser sobre como é que você faz todo mundo acreditar que essa inflação vai ceder e vai caminhar para a meta em 26 e 27. Hoje, no relatório de inflação, o Banco Central disse que só em 27 a gente vai ter uma inflação de 3%, né? Agora, dá para supor, Teco, dá para a gente intuir, à luz do que diz esse relatório, que a gente tem pela frente pelo menos mais duas altas dos juros na casa ali do meio ponto percentual? Ah, Josias, essa é uma das grandes perguntas de US$ 1 milhão do momento, né? Acho que mais uma certamente. A gente deve ter o juro indo para 14,75 na reunião de maio. E aí você tem gente que acha que acaba, gente que acha que vem mais uma de 0,25, gente que acha que vem mais uma de meio. Eu, pessoalmente, estou no grupo que acho que vem uma de meio e depois uma de 0,25. E acho que não precisaria de mais. Mas acho que o Banco Central vai deixar essa porta aberta porque tem o governo pisando no acelerador, o Trump atuando fortemente, diariamente no mundo para criar problema. Então tem outras coisas acontecendo em paralelo, mas não vejo por que ser mais do que 15, mesmo com tudo atrapalhando. 15 já é alto demais, né?
Ô, Teco, boa tarde. A gente, olhando a estratificação da inflação, da prévia da inflação, né, claro, teve alguns itens que subiram e continuam subindo, outros que vêm jogando para baixo. O arroz está tendo inverteu a curva, né? Você acha que é possível, a gente estava falando dessas previsões de inflação, né, até o final do ano, você acha que é possível o Brasil, se no caso do café, ovos, acabarem se estancando e outra com a safra grande que vem aí, que vem impactar também o caso da inflação das carnes, etc. Você acha que é possível em algum desses meses a gente acabar tendo deflação no item de alimentos ou isso está fora de cogitação? Você ter deflação um mês ou outro não é impossível, principalmente ali mais para junho, julho. Mas a inflação de alimentos vai ser alta esse ano de novo, independentemente do que. Quando você tem uma alta muito forte de uma coisa, como a gente está vendo com o ovo, por exemplo, é natural que mais 1 ou 2 meses a gente vai ver um mês onde o ovo vai cair 8, 10% no mês, né? Então, se você juntar uma coisa ou outra, der uma sorte de pegar junto uma carne também no mesmo mês, você talvez consiga esse fato. Não é provável, mas não é impossível. Algumas dessas coisas que você falou, a gente vai ter arrefecimento. Acho que ovo, com certeza, carne, muito provavelmente. Café e suco de laranja, me parece que o cenário é um problema de oferta, não tem muito o que fazer a não ser esperar o tempo passar. Então a gente vai ter que acompanhar, mas de maneira geral, né, para também ninguém ficar sofrendo muito, Sakamoto, vai ser um ano ruim para quando a gente olha para esse assunto de inflação. A inflação do ano passado foi 4,8%, esse ano, se tudo der certo, é 5,5%, se tudo der errado, talvez 6%. Algumas coisas vão continuar altas, como inflação de serviços, como inflação de alimentos, e a gente deve ver uma melhora disso só para o fim do ano, começo do ano que vem, se a gente tiver sorte em algumas coisas e também se algumas outras coisas ajudarem. O governo é uma delas, o dólar é outra, né? A gente pode ter aí um alívio, por exemplo, na gasolina, né? O petróleo caiu lá fora, o dólar já caiu um pouco. Se o dólar caísse um pouco mais, você poderia ter uma queda razoável, por exemplo, de combustíveis em algum momento. Eu tenho medo quando você fala quando a gente vai ter sorte ou azar, porque assim, a gente tá sempre lascado, né, Teco? Porque assim, não depende de nós. Ô, Teco, até falando sobre essa história do crédito consignado, todo mundo tá pensando, analisando que repercussão isso vai ter para o nosso país, para as pessoas, para as dívidas, né, para o endividamento do brasileiro, inclusive. Hoje, o Galípolo estava concedendo uma entrevista e ele disse que o Banco Central ainda não avaliou os impactos do consignado para quem é CLT, né, para os funcionários, porque isso é uma grande mudança, isso vai ter um impacto aí na vida das pessoas, inclusive. Você já tem uma ideia de qual vai ser o impacto disso? Não, ainda é difícil calcular o impacto, Fabiola, porque a gente está tendo muita consulta e começaram a sair os fechamentos ali segunda, terça-feira. É um número alto, já tem, a última vez que eu olhei, já tinha mais de 500 milhões ali liberados, mas a gente não tem a menor ideia de qual vai ser o valor final. Então, isso vai fazer a diferença. Se for 1 bi, 2 bi, 3 bi, é uma coisa, né? Se for 20 bi, é outro montante. Isso, evidentemente, vai impactar a economia de alguma maneira. Eu acho que essa história do consignado, ela deveria gerar um debate muito maior, inclusive, talvez agora, olhando em retrospectiva, acho que é até ruim que tenha tido pouco debate antes do dia D, né, de ter a liberação. Porque, de verdade, acho que é um perde, perde, perde. Acho que o governo perde, por incrível que pareça, o país perde, as pessoas perdem. Acho que existe um caso ou outro onde a gente pode discutir se perde menos, né? Que é o cara que tem uma dívida no cartão de crédito, que vai usar o dinheiro para tomar uma nova dívida a 3% ao mês, mas vai quitar uma dívida que está correndo contra ele a 10, 15% ao mês. Esse cara, ele perde menos, né? Ele cria um problema, resolve um maior, mas ele cria um problema. Mas eu acho que a gente vai ter muita confusão. Uma outra coisa que não está claro para mim, Fabiola, é se foi bem comunicado que essas pessoas vão ter um desconto, né, em folha, em sala, as pessoas vão receber menos, né? E que lá na frente, se elas forem demitidas, elas receberão menos também, né? Eu não sei se ficou muito claro isso para as pessoas,
porque acredito que tem muita gente que vai usar esse dinheiro para gastar, né? Para fazer outras coisas com ele, e talvez ao final dessa história ela esteja mais endividada.